Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Agora é dia, então bom dia e um bom dia 21 para você. É, vamos falar da vida. Eu quero falar com você ainda sobre convivência, convivência 2. E eu quero dizer para você que tem uma canção de um cantor que fez aniversário ontem, inclusive, 19 de abril. E ele cantou uma música que é preciso saber viver. E num outro vídeo eu disse que ele falou que é preciso saber viver, mas não disse como. E lá naquele vídeo eu disse algumas coisas de que é preciso saber viver. E hoje eu quero falar de convivência. Mas eu quero falar de uma convivência. Primeiro eu vou fazer convivência 2 parte A, porque depois quero falar convivência 2 parte B. Eu quero primeiro falar convivência com você mesmo. É preciso saber viver com você mesmo. E eu quero começar dizendo o seguinte: o animal, ele sabe viver, ele não precisa aprender. Porque eu penso que ele, em primeiro lugar, ele age com lógica. Mas eu vou falar lógica entre aspas, porque o animal não tem lógica, ele age logicamente. Tá? Porque lógica é um pensamento correto. Ele não pensa, né? Logo, então, eu quero traduzir essa lógica, porque eu quero usar depois, como instinto. O animal age com instinto. Dentro do instinto, o animal age com necessidade e o animal age com prudência. Eu creio que sejam os 3 passos para que nós possamos viver bem, principalmente conosco mesmo. Então, é preciso saber viver, em primeiro lugar, com lógica. E a lógica nada mais é do que a forma correta de agir. Mas antes de agir, eu tenho que ter uma forma correta de pensar. Então, o animal não pensa, porque ele não tem consciência, ele não tem raciocínio. E o animal foi feito no 5º dia. E nós fomos feitos no 6º dia, a imagem e semelhança do Criador. E aí, então, se o Criador quer que nós saibamos viver, ele nos deu a palavra dele. E a palavra dele, que está em Provérbios, ela diz assim, olha, Provérbios 1. A gente tem que começar no 1 para entender todo o resto do provérbio. Por que foi escrito o provérbio? O provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, Então os provérbios foram escritos para aprender a sabedoria e o entendimento, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, olha aí, para agir com justiça, com juízo e com equidade, para dar aos simples prudência e para dar aos jovens conhecimento do bom juízo, do bom siso. Então, nós aprendemos a viver na vida, porque a vida não é uma escola. A vida não é uma escola. A vida é lição. A vida é lição. Tudo colabora para o nosso crescimento e conhecimento. Tudo colabora para o nosso bem. Tudo. Então o que nós precisamos aprender logo de cara, é aprender a aprender. Nós temos que ser um grande aprendiz em aprendizagem para obter o aprendizado. Aí nós vamos saber viver. Porque senão eu não vou viver nem bem comigo mesmo se eu não aprender a viver. Bem, eu entendo que o pensamento ele é involuntário. Viver é inato. Viver é a lógica da vida. Viver, é aquilo que é a forma correta, o proceder exato. É a lógica. Mas o pensamento ele é involuntário. O pensamento eu não domino ele, eu só administro, mas não faço com que ele pare ou com que ele deixe de aparecer.
Então, uma hora eu estou assim, outra hora estou assado. Por quê? Porque o meu pensamento ele flui involuntariamente. Eu não domino o que eu penso. E muitas horas eu penso bem, muitas horas eu penso mal. Isso aí nós vamos ver a questão do bem e do mal em uma outra ocasião. Por isso é preciso saber viver. Por isso é preciso aprender a viver. Eu acho que o poeta quis dizer assim, sabe? Você tem que aprender a viver. Está falando para alguém isso, que é preciso saber viver. É para uma pessoa, é uma pessoa aqui. A lógica é pensar correto, é agir correto. Você pensa correto, você age correto. Se você pensa ruim, você age ruim. Eu sou o que penso. Se penso errado, vou agir errado. Se vivo errado, eu vou influenciar errado. Então, e às vezes eu influencio a mim mesmo. Nossa, eu estou certo, é isso mesmo. As minhas convicções batem, é isso. E muitas vezes não é o aprovado. A forma que vivo, que falo, que penso, que raciocino, que entendo. E o pior, quando tudo isso aí vira atitude. O provérbio, lá no versículo 2, foi escrito por Salomão. Salomão foi o filho de Davi que pediu sabedoria. Davi tinha reis, poder, riquezas, domínio, ele era guerreiro mesmo, foi o rei mais... Ele sabia pecar, ele sabia se arrepender no ponto exato de como se o pecado não tivesse existido. A proeza dele era o arrependimento. E tanto é que foi o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia viver. E aí, o filho dele, Salomão, foi designado por Deus para ser o rei. E foi o que construiu o primeiro templo. Salomão pediu sabedoria, tanto é que Salomão não tinha ouro, ele tinha minas de ouro. Ele recebia ouro dos povos em volta que ia lá pedir conselho para ele, e os conselhos dele era tão lógico, assertivo, eficiente, que os povos traziam ouro para ele, riqueza, e ouro de Ofir, que é o ouro mais puro, é o ouro mais cristalino, é o ouro mais limpo que existe, que mais brilha, que mais tem peso em pouca quantidade. E ele tinha minas e minas de ouro do rei Salomão. Então, o versículo 2 fala: aprender a sabedoria. A sabedoria você não nasce com ela. Você adquire através, você tem que pedir. Se quiser sabedoria, peça a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Está aí em Provérbios, logo a seguir. A sabedoria ela vem através do processamento que você faz das experiências que vive e que aprende. É o processar do que você já tem consigo, das experiências que vive e dos ensinamentos que recebe. Aí você adquire sabedoria. E volto a dizer, a vida não é uma escola, a vida é uma lição. E que saibamos aprender a aprender as lições da vida e a que as pessoas transferem para nós. Eu quero dizer para você que você precisa ter a sabedoria e aos provérbios para que você possa aprender, está aqui no versículo 2, a entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, para que você possa agir de forma assertiva e correta, assertiva e acertada. Eu quero que você se aprenda aos provérbios para adquirir a sabedoria, para que você possa exercer a justiça, o juízo e a equidade. A equidade é quando o juiz julga com toda retidão, pautado nas provas verídicas, na lógica. Tem juiz que favorece o réu, se o réu depositar na conta dele uma quantia muito grande, porque o juiz não ganha tanto, mas às vezes o réu é alguém cheio de dinheiro, ele compra o juiz, compra a justiça e compra o juízo. Esse não tem equidade.
Mas para você ter convivência com você mesmo, para você ter, perdão que caiu aqui, convivência boa consigo mesmo e ter um bom juízo de si mesmo, você precisa ter equidade. E para dar ao simples a prudência, olha só que interessante, só os simples são prudentes, os não simples são estúpidos. A palavra que fala isso, você vai ver Provérbios, continua lendo Provérbios aí. E para dar ao jovem o conhecimento e o bom juízo. Mas por que ao jovem? E não fala nada do idoso. Mas para o idoso, sabe o que ele fala lá em Provérbios 22, 6? Ensina a criança o caminho em que deve andar, para que quando for velho jamais se desvia dele. Então, por isso que os provérbios foram escritos para ensinar desde cedo. É preciso saber viver desde cedo. É preciso aprender a viver desde cedo. E o princípio de tudo isso é buscar a sabedoria, buscar o entendimento. Aí você vai viver de bem com você mesmo. Aí você vai ter bons relacionamentos com você mesmo. Aí você vai ter uma boa convivência consigo mesmo. Senão você não vai conseguir conviver com teu vizinho, com teu irmão, com teu pai, com teu filho. Você não vai conseguir conviver com você mesmo. Muitas pessoas não conseguem conviver consigo mesmo e não vê sentido na vida. E a cada 40 segundos no mundo 2 pessoas tiram a vida. Porque não tem convivência consigo mesmo. Eu estou preparando um vídeo aqui para falar conheça-te pelo DNA, que é de extremo, alto e profundo conhecimento, para você saber quem você é nos 3 DNAs que eu criei aqui, para que você possa ter uma vida aceitável primeiramente aos seus olhos, que quando seus olhos forem limpos, quando seus olhos forem maravilhosos, porque você olha para fora, mas quem processa é lá dentro. Você olha com o cérebro, não com os olhos. Aí você vai olhar para você, vai ver uma pessoa magnífica. E aí você vai ter boa convivência com você. E certamente você vai conviver muito bem com o que tem daqui para frente de você. Um forte abraço. Fui, até o próximo vídeo, a gente se encontra. Valeu, tchau, tchau.